basicamente, meus irmãos, tem 3 tipos de perdão. O perdão de Deus para com o homem, o perdão dos homens para com os homens, dos homens se perdoarem entre si, e o perdão da pessoa, o homem em si se perdoar. E isso a gente pode entender que é pouco falado. E esse programa, meus irmãos, como é a Escola da Bíblia, é um programa de ensinamento. Não se preocupe se a gente não falar sobre alguns louvores, se a gente não falar de muita música. A gente vai trazer um conteúdo educativo, onde eu e você possamos aprender com a palavra. Por muitas vezes se fala de tantas coisas e se aproveita muito pouco, irmão Sidney. Mas antes de nós entrarmos no tema sobre perdão, irmão Sidney, eu gostaria de ouvir desde já a tua participação. Para o teu ponto de vista, o que é perdão? Irmão Ezequiel, é muito interessante, né, a ouvir um programa assim, que é um ensino da palavra, né? Porque a gente vê assim a palavra perdão, mas às vezes a gente não sabe. Por exemplo, esse terceiro ponto que o irmão colocou, perdoar a si mesmo. Exatamente. Para mim é novo. Olha só. Então já estou desde já dizendo que eu vou aprender muito aqui, né? E para mim é novo, né? No meu ponto de vista, para entendermos um pouco do perdão, eu particularmente me levo ao jardim. Porque lá Deus constituiu o homem, criou o homem perfeito. Então, na minha opinião, né, irmão Ezequiel, se eu estiver errado, irmão, me corrija. Porque para gerar o perdão é um processo. O processo para chegar até o perdão teve primeiro a transgressão. Exatamente. A ofensa. A ofensa. Exatamente. A transgressão, a ofensa, para gerar na outra pessoa o perdão. Por exemplo, acaba ofendendo aqui o irmão Ezequiel. A partir dessa ofensa, eu devo automaticamente ir até o irmão Ezequiel e pedir perdão. E é um ponto interessante, irmão Ezequiel, o perdão, porque às vezes tem pessoas, né, no seu coração guardando aquela mágoa, aquele momento que aconteceu um deslize na vida e procura e precisa pedir perdão. E acaba não indo, né? E a gente vê no jardim, né, como eu gosto de voltar um pouquinho atrás, porque o homem, o ser humano em si era perfeito, né? Quando Deus criou o Adão. E isso é interessante, irmão Ezequiel, que vendo em Gênesis 3, a gente vai ver que quando Deus desce no jardim e chama por Adão, ele não se culpa do erro, ele já logo culpa Eva, né? O que eu quero dizer com isso? Se ele tivesse a intenção na hora de pedir perdão a Deus pelas suas falhas ali, né, a falha dele e da Eva, ele ia dizer, Senhor, primeiro não ia se esconder. Ele ia ficar à mostra, porque a gente sabe que é impossível se esconder de Deus. Mas ele já ficaria à mostra no mesmo lugar, porque a Bíblia diz que a todo pôr do sol, Deus descia no jardim. Ele pairava sobre as árvores e descia e falava com Adão. E naquele momento Adão se esconde, ele tenta esconder a sua transgressão, né? E todos conhecem a história, ele aparece, né? E Deus pergunta, por que se escondeu, Adão? Por que tu faz aí? Né? E às vezes é isso que acontece, mas às vezes a pessoa precisa vir para a claridade e dizer, olha, eu errei, eu quero pedir perdão. Né? A gente vê ali que Deus foi direto a Adão, questionou Adão e Deus diz, a mulher que tu me deste. Né? Às vezes a pessoa quer pedir um perdão de tabela e o perdão de tabela não existe. Né? Como eu falei aqui, se eu tenho algo contra o irmão Ezequiel, eu tenho que ter a maturidade de ir lá e dizer, irmão Ezequiel, o senhor me perdoa. Agora o senhor falou um ponto muito interessante, irmão Sidney. Irmãos, a nossa culpa, a nossa responsabilidade nas ofensas jamais deve ser transferidas para terceiros. Exatamente. Por mais que os terceiros, quando a gente diz o terceiro é uma pessoa paralela, alguma causa, alguma circunstância, o motivo que me leva a errar, uma transgressão, uma ofensa, o erro que for, jamais eu posso me eximir da minha responsabilidade. Por mais que eu fosse ou seja influenciado por alguém, a responsabilidade final ainda é minha. E no caso de Adão, a responsabilidade, quando Deus falou com Adão, onde é que tu estava, por que tu escondeu, ele não estava perguntando a causa do erro dele, ele estava perguntando diretamente para ele, por que tu agiu desse jeito? E aí qual foi a primeira reação de Adão? Foi transferir a culpa para Eva. Aí chegou em Eva, mesma coisa que ela fez, só que em vez de jogar para Adão, ela jogou para
Para a serpente. Para a serpente. Exatamente. Então, que tipo de perdão é esse, então, que nós estamos falando aqui já, irmãos? É um tipo de perdão de Deus para com os homens, né? Exatamente. Porque, na realidade, os homens transgrediram, os homens ofenderam a Deus. Porque ali foi o primeiro erro cometido na humanidade. Exatamente. Né? Porque Adão é o primeiro, é o princípio ali dos homens. E o que eu aprendi, irmão Ezequiel, com isso, que ali, e isso que a gente tem que entender na Escritura e na Palavra de Deus, que junto com a transgressão, para gerar perdão, e gerou primeiro a transgressão, o erro. Exatamente. Né? E o que eu aprendo com isso, irmão Ezequiel, eu estava meditando antes de vir, quando eu meditei sobre o jardim, como foi a primeira transgressão, eu meditei o seguinte, irmão Ezequiel, que o pecado, a transgressão gerada, ela vai gerar sequelas. Como assim, irmão, sequelas? Para que você entenda o que eu quero tentar passar para você como sequela, o erro de Adão e Eva não ficou barato. Deus disse, olha Adão, eu vou te perdoar, você está perdoado. Eva, você também está perdoada. Aí vem a sequela, Adão, você não vai poder habitar mais aqui no jardim. Se você comer da árvore da vida, será imortal. Então já gerou uma sequela. E qual que é a maior sequela aí? Afastamento. Ele se afastou do que era santo. Uhum. Ele se afastou de Deus e gerando aquela sequela, a mulher teve dores de parto. A serpente seria inimiga da mulher, né? E todos conhecem ali que da mulher nasceria o menino, o homem que pisaria na serpente, né? Uhum. E a serpente feriria o seu calcanhar. E o Adão, o que sequela gerou para o Adão? Ele tem que trabalhar todos os dias e viver do seu suor. Então ele saiu do paraíso, saiu do jardim. Então nós entendemos que houve o perdão, mas houve a sequela do perdão. A consequência. A consequência. Muito bem, então já podemos falar que o primeiro perdão a ser manifesto, a ser realizado, é o perdão de Deus para com o homem, desde lá no princípio no Jardim do Éden, onde Deus perdoou o homem, né, e veio consumar esse perdão permanente através da pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas uma coisa, irmãos, que a gente precisa entender, que a ação de perdoar, existe uma necessidade, que nem o Sidney falou, que é o reconhecimento que existe uma dor, uma doença, uma ferida. Uma ferida. Muitas vezes essa ferida não é uma ferida física exposta, mas é uma ferida na alma, uma ferida no coração, na mente, e isso vai trazendo uma sequela, que nem o Sidney falou. As pessoas hoje são sequeladas emocionalmente, são sequeladas espiritualmente, são sequeladas psicologicamente, e não se dão de conta que muitas das vezes o fato de ela ser curada disso, ela ter a liberalidade de perdoar o seu ofensor. E para isso nós devemos entender o seguinte, que o ato de perdoar, existem duas pessoas ou duas características de pessoas envolvidas nesse ato. Primeiro, é o ofensor e o segundo é o ofendido. O ofensor é aquele que agride, o promotor da doença, o promotor da ferida, que promove a dor, a ferida, a briga, a facção, assim por diante. Ele promove isso. E a segunda parte envolvida é o ofendido, aquele que foi ferido, aquele que foi machucado, né? E só que a Bíblia nos dá o respaldo que quem deve perdoar e procurar perdoar não é quem ofendeu, mas quem foi ofendido. A Bíblia nos dá esse respaldo. Por isso que Jesus disse que nós devemos amar nossos inimigos, orar por eles, não procurar vingança. E geralmente quando alguém é ofendido, ele procura com seus próprios meios buscar de vingança e agir de vingança. Quer justiça. E o ofendido, a Bíblia nos fala que um irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar do que uma cidade edificada. Ou seja, biblicamente falando, a Bíblia nos dá um exemplo que é mais fácil um homem invadir, naqueles tempos bíblicos, uma cidade edificada, uma cidade murada, passar as muralhas, passar as defesas, o irmão Sidney como militar, é como se fosse uma pessoa invadir o exército militar, lá onde o senhor serve, o senhor trabalha, invadir lá dentro e chegar dentro do oficial maior lá dentro. E, humanamente é impossível. Mas a Bíblia diz que é mais fácil eu fazer isso, invadir a tua unidade militar,
militar, chegar no teu oficial, no teu comandante, do que eu sarar a minha ferida. A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil do que conquistar uma cidade edificada. Aí tu imagina a ferida, o Exatamente. sentimento dessa pessoa, né? E eu tenho uma coisa para te dizer, irmãos. Preste bem atenção, meus irmãos, que vocês estão nos ouvindo aí, o Benhur que está na técnica de som ali. Nunca, irmãos, nunca se viu tanta gente dentro das igrejas, dentro dos ministérios, dos trabalhos cristãos, tanta gente ferida, tanta gente machucada, tanta gente amargurada, tanta gente depressiva. Muitas das vezes nós achamos que a desgraça só acontece no terreno do vizinho, que os problemas só acontecem na cidade dos outros, que os problemas emocionais e depressivos só acontecem lá longe, e muitas vezes não olhamos para os nossos. Por que a Bíblia nos diz assim, ó, erreis e não conhecer as Escrituras? Por que as Escrituras? Porque nas Escrituras vai nos dizer que se nós não cuidarmos dos nossos, quem é os nossos? Os nossos da casa. Começando por nossa família, começando por nossos familiares, depois o grupo congregacional ao qual fazemos parte, independente da denominação que você faça parte. Como é que a gente vai cuidar dos outros se a gente não cuida dos nossos? E a gente nunca viu tanta gente, irmão, que depressiva, amargurada. Nós já vamos entrar aqui nessa fase que estamos falando sobre amargura, rancor, mas a gente, antes de chegar nesses tópicos, a gente precisa entender e perceber, aqui essa é a palavra-chave disso é isso aqui, ó. Quando a gente percebe que existe uma ofensa, a Bíblia nos manda nós ir tratar imediatamente. A Bíblia nos dá orientação quando a gente vê uma ofensa. O que a Bíblia nos diz? Não endureçais o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Deus, através da sua palavra, nessa noite, está dizendo para mim e para você hoje. Como diz, examine-se o homem a si mesmo. Então hoje eu e vocês temos a oportunidade de nos autoexaminar. E se porventura tem alguma sequela que nós falamos aqui, existe uma coisinha lá atrás, lá que está ainda doendo, está machucando, que não me liberta do meu passado, porque a amargura, a ferida, ele te amarra. A amargura, a ferida, ela te aprisiona, ela não consegue libertar a tua mente de ter dias melhores e você fica preso no passado por causa de uma frustração, por causa de uma briga, por causa de uma palavra maldita, seja o motivo que for. O agente promotor da doença, irmão Sidney, nós temos pela Bíblia que é o próprio diabo, é o próprio Satanás que promove isso. Agora, os meios que ele vai agir para chegar até você e te machucar, pode ser um familiar, pode ser um emprego, pode ser um dinheiro, pode ser o teu pastor, pode ser o teu líder, pode ser o teu chefe e pode ser você mesmo. Exatamente. Você pode se mutilar. Você pode se machucar. Por isso que nós vamos entender aqui por que nós devemos nos perdoar. E a Bíblia nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por mais que nós estejamos aqui ao vivo pela live,